अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। मेरा नाम अयमन है, मैं मोरक्को से हूँ, मैं मराकश से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, मेरी बहन। अल्लाह आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह। फिर मिलेंगे। Olá galera, tudo bem? Está com vocês Ayman Jalil no canal do YouTube Rosa Manuel Talk Show. O nosso convidado de hoje, a senhora Márcia Macedo. Ela é professora que leciona aulas de português para estrangeiros na escola First Class Idiomas em Curitiba. Hoje vamos tratar do assunto das dificuldades que os estrangeiros encontram para aprender a língua portuguesa e também vamos falar sobre algumas peculiaridades da cultura brasileira. Assalamu alaikum. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع أخوكم أيمن جليل ولا عبد الله أيمن جليل، كلنا عباد الله، في برنامج هوزمانو توك شو، البرنامج الحواري. ضيفنا النهارده هيكون الأستاذة مارسيا ماسيدو اللي بتدرس اللغة البرتغالية للأجانب في البرازيل، وهي كمان برازيلية. موضوعنا النهارده هيكون الصعوبات اللي بيواجهها الأجانب من أجل تعلم اللغة البرتغالية، وكمان هنتكلم على مكونات الثقافة البرازيلية. وبقول للناس اللي هيقولوا ده مغربي وما بيتكلمش مغربي ليه والحوار ده، هقول لهم الجواب صريح. المغرب أعز بلاد على قلبي، أنا كان افتخر كوني مغربيا، لكن بلد مصر هو الوحيد الذي تم ذكره في القرآن الكريم. وأظن أني أجبت على سؤالكم قبل طرحه. أتمنى لكم فرجة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إك دو تن. Qual o seu nome mesmo? O nome, não é o sobrenome, não é o nome. Márcia. O sobrenome? Macedo. Ah, Macedo. Porque pra gente, sou marroquino, a gente costuma chamar as pessoas com uma forma de, assim, de respeito com o sobrenome, não com o nome. Mas aqui no Brasil vocês têm o costume de chamar as pessoas pelo nome. Sim. Não é? Então, prefiro chamar a senhora pelo sobrenome mesmo, se a senhora não tiver problemas. Não tem problema. Em primeira pergunta é quais são as dificuldades que o estrangeiro encontra no aprendizado da língua portuguesa? Então, depende da nacionalidade do aluno. Se ele já fala uma língua latina, por exemplo, ele tem mais facilidade por causa das conjugações. Se ele não fala uma língua latina, normalmente ele sente mais dificuldade com as conjugações de verbos. Bom, aí depois tem as dificuldades que são gerais para todos, né? Como preposições, como pronúncia, né? De muitas palavras. E é claro, mais uma vez, quanto mais, se a pessoa ela só fala um idioma, por exemplo, às vezes o aluno só fala inglês, então ele sente mais dificuldade em falar o português, em aprender, demora um pouco mais, mas ele depois consegue e segue normal. Agora, aqueles que já falam, às vezes, 3, 4, 5 idiomas, como nós temos aqui, eles aprendem mais rápido e até o sotaque fica melhor, assim, é o que a gente sempre observa. Entendi. Mas assim, se a pessoa, por exemplo, for oriunda de um país árabe, tem mais facilidade para falar português. Se for de um país árabe, sim, mas fala, por exemplo, árabe e mais um outro idioma,
Sim, geralmente nos países árabes ou fala francês mais o árabe ou inglês mais o árabe, como 2 idiomas oficiais no país. Ótimo, então, já apresenta mais facilidade. Os que nós tivemos aqui na escola, eles aprenderam rapidamente o português. Entendi. Vocês já tiveram alunos assim que vieram do Marrocos, da minha terra? Não, infelizmente não. Que pena. Você poderia vir aqui para visitar. Se Deus quiser, um dia eu vou aparecer aí, se Deus quiser. Tá bom. Com certeza, certamente. Então, a minha segunda pergunta tem algumas influências assim das diferenças culturais. Por exemplo, uma pessoa árabe tem mais dificuldades com a cultura brasileira, com um ambiente de trabalho novo, com um convívio social novo. Assim, outro exemplo, por exemplo, o europeu tem mais facilidade porque, por exemplo, a cultura italiana é próxima da cultura brasileira e assim por diante. Sim, com certeza, isso faz muita diferença, a origem, né, que a pessoa e também as experiências que as pessoas já tiveram, porque nós tivemos, né, alunos, por exemplo, de origem árabe, mas que já morou em outros países ou que viaja muito, então eles não acham tão diferentes assim aqui a nossa cultura. Agora, por exemplo, às vezes a gente tem, né, de uma outra nacionalidade, como já tivemos da Islândia, né? E às vezes a pessoa não conhece muito outros países e nunca morou em outro país, então acha muito diferente a nossa cultura, assim, o nosso jeito de ser. Entendi. Mas depende então do passado, né, da história da pessoa, qual o contato que ela já teve com outros países, com outras culturas mesmo. Isso faz diferença. Isso não importa a nacionalidade, pode ser um italiano, por exemplo, mas se ele só morou na Itália e nunca, né, foi para outro país, assim, nunca conviveu com outro país, com outros estrangeiros e vem para o Brasil, eles também acham estranhos, apesar da gente ter muita influência, né, também de italianos aqui, bem estranham a gente. Normal, né? Acho que é normal. Entendi. Mas quais são, por exemplo, as coisas que os estrangeiros mais reclamam, assim? Primeiro contato. Mais reclamam? Tem a questão do atraso do brasileiro. Concordo plenamente. Me incomoda bastante. Desculpa, me incomoda bastante. Eu particularmente também não gosto, mas assim, é uma coisa já muito cultural, né? Você já percebeu. Eu também acho, não tenho assim nenhum estereótipo, assim, um preconceito sobre a cultura brasileira, mas vou assim partilhar com a senhora uma coisa que aconteceu comigo. Eu ia dar aula para uma pessoa, aula de francês. Uma aluna entrou em contato comigo pelo portal do site Superprof. Eu falei para ela, nós podemos fazer uma reunião, a primeira reunião, para eu poder conhecer você também. Ela falou para mim, tudo bem. Ficou tudo marcado. Faltaram, acho que na véspera, acho que ela me ligou 6 horas antes. Eu esqueci que eu havia marcado uma consulta há um mês. E não pediu desculpas nem nada. Não pediu desculpas nem nada. Eu falei, eu posso te mandar, por exemplo, o teste de proficiência da língua francesa? Ela mandou o e-mail, nem pediu desculpas. Nossa, é horrível, né? Isso é horrível. Eu fiquei pasmado, não entendi nada. É verdade. Desculpa. Agora, é interessante que depois também que esses estrangeiros ficam morando aqui no Brasil, eles ficam iguais aos brasileiros. Entendi. E eu até brinco, porque eu falo assim, não, você é estrangeiro, você não pode chegar atrasado. Os brasileiros eu perdoo, mas estrangeiro não. Não, mas aqui o que acontece, por exemplo, porque eu gosto muito das diferenças culturais, estudei também gerenciamento cultural, vocês chamam também de mediação cultural também. Então, o que eu aprendi, assim,
ano a ano, no decorrer desse tempo todo, eu aprendi que o brasileiro tem essa questão de atraso e também tem uma coisa que é positiva, eu acho, de sempre ser otimista. Acho que sim. Essa é uma coisa... É verdade. Uma coisa que também sempre falam é que a gente é muito solícito, né? Nós costumamos muito ajudar os outros. Sim. Não sei se é só o Brasil, eu acredito que isso também seja de outros países, mas aqui no Brasil isso é bem característico. E sempre eles falam isso pra gente também, que a gente ajuda muito, né? Que eles gostam desse jeito nosso e também esse jeito alegre, né? De ser esse jeito nosso mesmo, de não ter muita formalidade, né? E até eles voltam muitas vezes para o país deles e dizem que vão levar um pouco disso para lá para poder mudar um pouquinho. Com certeza, porque, por exemplo, vou falar, por exemplo, da minha cultura árabe. Às vezes nós olhamos as coisas pelo lado negativo sempre. Não vai dar certo, eu fiz de todo, mas não consegui. O brasileiro sempre tá lá falindo e mesmo assim falando, não, vai dar certo, tenho certeza. É para parabenizar mesmo o brasileiro por isso. Eu pessoalmente, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Muito interessante. É verdade. Há quanto tempo você está no Brasil?